Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje é quarta-feira e um pouquinho diferente aqui das mensagens que compartilho com vocês. Hoje eu quero compartilhar e a pedido aí de muitas pessoas sobre uma das ministrações do qual eu fui ministrar, e geralmente quem grava essas ministrações é o meu pai quando ele me acompanha. E quando meu pai ele não está presente, se a, a igreja, né, não tem essa transmissão, então até então não é gravado. E ontem eu preguei na minha igreja, onde eu congrego, na Assembleia de Deus de Madureira, a de Vila Alpina. Então eu gostaria de compartilhar aqui essa mensagem com vocês, porque tudo que nós vivemos foi muito intenso, foi muito forte daquilo que o Senhor ministrava ao meu coração para poder passar. Então não pode apenas ficar comigo essa ministração. Então eu quero compartilhar aqui com vocês que a tua fé seja aumentada, que o Senhor tire as escamas dos seus olhos e que o Senhor te dê visão, porque era isso que o Espírito Santo ministrava ao meu coração. Eu te darei visão. Quem tem visão, não adianta andar com quem não tem visão. Quem não tem visão perde o propósito da sua chamada, do propósito que Deus tem. E muito mais grave, quem não tem visão não verá o arrebatamento. E para não ficar apenas somente nas minhas palavras, antes de mais nada, eu peço que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva aqui no meu canal. E se tiver algum pedido de oração, deixa aqui que eu vou estar aqui orando pela sua vida. Então se inscreva, compartilha e ativa aí o sininho, que toda semana nós teremos aqui um vídeo, assim, com a permissão do Senhor, e os nossos devocionais toda segunda-feira. E a palavra que o Senhor havia colocado no meu coração para ministrar nesse círculo de oração lá na minha igreja, e se encontra em Juízes capítulo 16, do 15 ao 21. É um texto muito conhecido, mas o Senhor ele vai ministrar ao teu coração também em nome de Jesus. E a palavra diz assim: então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em quem consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, porque sou separado, consagrado, ungido, fui redimido, há um selo na minha vida do Espírito Santo. Você foi selado, você foi chamado para um propósito desde o ventre de minha mãe. Isso quem está falando aqui é Sansão. Se viesse a ser rapado, e se ir de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. E olha só o versículo 18. Vendo, Dalila tinha a visão do qual Sansão já tinha perdido. Vendo, pois, Dalila, que já descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro à sua mão. Ela ganhou. Então ela fez-o dormir sobre os seus joelhos. Quem sacrifica, quem prostitui a oração, já saiu do propósito, já se deitou na cama do pecado. Quem prostitui, quem se dobra. Sansão estava se dobrando ao joelho, aos encantos de Dalila. Quem se encanta com os palácios, com os presentes que o Senhor se dá, já saiu do propósito, já prostituiu o caminho. E chamou a um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes?
e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos. Aqui Sansão já perdeu os olhos físicos, porque os olhos espirituais, a visão espiritual, Sansão já tinha perdido. E fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. E no versículo 19 eu gostaria de ressaltar aqui algo. Quem adultera a oração prostitui o caminho. O versículo 19, que quando Dalila vai dizer que Sansão dormiu sobre os joelhos dela, porque ela coloca Sansão para se deitar nos joelhos dela. Quem adultera a oração prostitui o caminho. Antes do propósito nascer, há uma opressão. Presta atenção nisso. Antes do propósito nascer, antes do projeto nascer, antes do sonho nascer, há uma opressão antes. E eu quero que você na mesma intensidade do qual o Senhor ministrava essa palavra no meu coração. Eu quero que você coloque a mão no seu ventre. Laís, vou ficar grávida? Não estou dizendo isso. Se você não tem uma visão, um entendimento espiritual, por favor, esse vídeo aqui não é para você. Essa mensagem não é para você. Já se retira, já sai, para que você não venha debochar do Espírito Santo, para que você não venha brincar com as coisas que são eternas. Então, você aí que está me vendo, você que me acompanha já há muito tempo, já está aqui comigo, você sabe que eu zelo e eu prezo e tenho muito temor e reverência pelas coisas e pela palavra do Senhor. Então, assim como o Espírito Santo pediu para mim, assim eu farei, assim eu pedirei a vocês. Coloque sim a mão no teu ventre e diga assim: Senhor, abra a minha visão para que eu veja aquilo que está sendo gerado. Quantos foram os projetos que o Senhor gerou, mas você, por não ter visão, por você ter se encantado no caminho, acha que o Senhor não vai cumprir, acha que o Senhor não vai realizar. Então é por isso que o Espírito Santo de Deus está me dizendo: põe a mão a mão no teu ventre e declare isso: Senhor, abra a minha visão para que eu veja aquilo que está sendo gerado. Amém? E o autor de Juízes, ele é desconhecido. E o Talmud, ele vai atribuir o livro de Juízes a Samuel. Este bem pode ter escrito partes do livro, já que já se afirma que era um escritor. O livro de Juízes, ele vai cobrir um período de tempo entre a morte de Josué e a instituição da monarquia. A data real da composição do livro, ela é totalmente desconhecida. No entanto, há evidências internas que indicam que ele foi escrito durante o período inicial da monarquia que seguia a coroação de Saul, porém antes da conquista de Jerusalém por Davi. O livro de Juízes, ele vai ter um propósito de um tripé: histórico, teológico e espiritual. O livro, ele vai começar a escrever os eventos em um período específico da história de Israel e faz conexão entre a conquista de Canaã e a monarquia, o princípio estabelecido na lei de que a obediência, ela traz paz e vida, sendo que a desobediência, ela vai trazer opressão e morte. Espiritualmente falando, o livro, ele vai servir para mostrar a fidelidade do Senhor à sua aliança. Nas vezes em que seu povo se arrependeu e se afastou dos seus maus caminhos, o Senhor sempre o perdoou e levantou líderes capacitados, não líderes falsos, que barganham uma unção e diz que o Senhor capacitou enquanto o Senhor não capacitou. O Senhor levantou líderes capacitados pelo Espírito Santo para libertar o seu próprio povo dos seus opressores, que eram os filisteus. E a parte principal do livro, ela vai ilustrar esse padrão que se repete na história antiga de Israel. Os israelitas, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, apostasia. O Senhor os entregava na mão dos seus inimigos,
opressores. O povo de Israel clamava ao Senhor arrependimento, e em resposta do seu clamor, o Senhor levantava libertadores a quem ele capacitava com o seu espírito. E aqui eu fiz questão de colocar 6 indivíduos apenas, do qual o Senhor levantou: Otiniel, Eude, Débora, que reinou e governou num período, e ela liderou por 40 anos num bando de marmanjo, um bando de homens que não quis se posicionar. Ela vai se posicionar e ela vai liderar por 40 anos. Depois o Senhor levanta Gideão, é levantado Jefité e é levantado então Sansão. Tanto esses homens como mulheres de Deus, assim como eu e você, nós somos chamados e levantados para uma missão de libertar quem está preso nas garras de Satanás e fazer a diferença nessa terra. A igreja está na terra para proclamar e conclamar as maravilhas do Senhor, para anunciar que Ele está voltando. Ele não vai tardar. Pode se passar céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa, assim como a sua vinda não passará. Nem anjos o sabem, nem o Filho de Deus sabe, mas o Senhor Deus, Ele sabe a hora que Jesus voltará. Então é por isso que a sua igreja precisa estar preparada, precisa estar revestida do poder, da unção, do amor, está com a sua visão focada em Cristo, no céu, nas coisas que são eternas, porque quem não tem visão vai ficar. E a imaturidade, presta bem atenção nisso, a imaturidade, ela está ligada à vontade. Na Bíblia satânica, o primeiro mandamento é: faça sempre o que você tem vontade. É a prova de uma pessoa carnal sem Jesus. É a prova de uma pessoa carnal sem Jesus. E aqui eu gostaria de voltar aqui um pouquinho na história, no capítulo 13 de Juízes, aonde diz que Sansão, ele vai ser gerado no ventre de sua mãe, óbvio. Manoá, a Bíblia vai dizer, Manoá é o seu pai. A Bíblia vai dizer que os israelitas estavam na mão dos seus opressores de Israel. Eles estavam nas mãos dos opressores filisteus. Israel estava nas mãos dos filisteus por 40 anos. E lembra que eu falei, Juízes vai ser levantado num período do qual Israel está na mão dos opressores e Deus vai levantar libertadores para um único propósito: libertar este povo das garras de Satanás, das garras dos inimigos, das garras dos seus opressores. Quem eram os opressores aqui? Os filisteus. Porém, Sansão, ele é da tribo de... é um homem, né? Havia um homem, que a Bíblia vai dizer, um homem de Zorá, da tribo de Dan. Sansão, ele é da tribo de Dan. Porém, a sua mulher, a esposa de Manoá, ela é estéril. Só que o anjo vai aparecer, a sua esposa, a mulher de Manoá, e vai dizer que ela vai gerar um filho. Ela conceberás e terás um filho. Então, já não haveria mais esterilidade. Então, se há alguma esterilidade na sua vida, hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu vou abrir o teu ventre para que você possa gerar, tanto o físico, quanto as coisas físicas, quanto o espiritual. Se há aqui alguma estéril ouvindo aqui esse vídeo, esta mensagem, eu quero que você entenda isso e você receba isso no teu espírito. Se você é estéril, eu sei que há um tempo para todas as coisas, mas assim o Senhor está me dando autoridade e poder para dizer isso: a sua esterilidade não existirá mais, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele que abre mares. E a Bíblia vai dizer que esse anjo, ele vai passar uma regra, vai passar alguns comandos para uma esposa de Manoá, do qual ele vai dizer: você que vai conceber, você que vai gerar o libertador no teu ventre, você não pode se contaminar, porque aqui uma coisa nós já aprendemos, que quem gera promessa não pode se contaminar. Quem
quem gera a promessa não pode se contaminar, porque o que vai ser gerado é puro. Então, se é puro que vai ser gerado, quem vai gerar não pode também se contaminar no meio do caminho. Porém, ele vai dizer guarda-te, agora pois guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Então, não somente quem estava gerando não podia se contaminar, quanto o menino que iria nascer também não poderia se contaminar, porque era alguém separado por Deus, era alguém que iria livrar Israel das mãos dos opressores. Sansão, ele estava sendo gerado, estava sendo chamado por um decreto. Romanos capítulo 8, versículo 28, vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus, que são chamados segundo o seu decreto. Em outras traduções vai dizer propósito. Quando um rei ele queria enviar uma carta a alguém com um destino, com um decreto que alguma coisa iria mudar ou uma lei, ele escrevia essa carta e com o seu anel havia um selo de um decreto e ali ele carimbava. Então o que está carimbado, que foi selado, não tem como revogar, não tem como voltar atrás. Eu e você somos selados pelo Espírito Santo de Deus, fomos chamados para um propósito eterno. Então não barganhe, não prostitua o caminho, não prostitua o propósito, porque quem perde a visão prostitui o caminho. E o seu marido não acreditou na sua esposa, então o anjo vai aparecer novamente para a sua esposa e ela vai chamar rapidamente Manoá, e aí Manoá vai perguntar o nome desse anjo, dessa pessoa celestial que estava falando. Ele vai dizer: como pergunto o meu nome se o meu nome é maravilhoso? Era a própria teofania ali, a presença do próprio Deus ali se revelando a esse casal. E Manoá então vai perguntar: cumpra-se então conforme as tuas palavras, mas como será um modo de viver desse menino? Veja que quem serve ao Senhor tem um modo, tem um padrão de se viver, de se vestir, de se comportar. Porém, hoje nós vemos que a igreja, e eu digo em geral, a igreja de Cristo Jesus está contaminada porque o povo quer pegar idolatrias, princípios terrenos, mundanos, satânicos e colocar dentro da igreja, achando que o princípio maior, que não se precisa mais viver conforme a palavra e sim conforme as coisas mundanas. Quantos e quantos jovens, adolescentes, até mesmo pessoas já maduras, comemorando festas juninas, comemorando as festas de São João. Não comemoro o Halloween, não comemoro o carnaval porque é festa da carne, porque é festa das bruxas, mas o São João não tem problema. Entenda algo, que princípio é princípio, lei é lei, não pode ser revogada. Se o Senhor te separou para um propósito, para uma chamada, então você tem que abrir mão de coisas. Se é para você barganhar, então devolve a unção, devolve aquilo que foi lhe dado. Porque nas parábolas dos talentos, Deus vai separar talentos para cada um. E um desses homens vai falar: porque eu sei que o meu servo é mau, então eu vou enterrar o meu talento. Ele enterra o seu talento. E quando o seu Senhor vai pedir contas, ele vai falar: porque eu sei que tu és um servo mau, eu enterrei o meu talento. E aí Deus vai responder para ele, o seu Senhor: ah, dissestes bem. Então aqui conjecturando, por que então você não dividiu o seu talento, não deu para quem poderia multiplicar? Pois então eu tiro de você e dou a outro. Então, se não é para você usar da forma que o Senhor quer, a tua unção, o teu chamado, o dom que ele te deu, devolve, irmão. Devolve, mas não fica carregando algo por aí, comemorando festas satânicas, malignas. Não compactua, porque quem já está em cima do muro já é de Satanás. Então, ou você verdadeiramente serve a Deus, ou você não serve a Deus, porque não tem outro princípio, outro propósito. E a Bíblia vai nos dizer que esse menino, ele nasce. Óbvio, né? Ele nasce e o Espírito de Deus era sobre Sansão. Porém, a Bíblia não diz, mas eu quero aqui talvez
pensar aqui que esse menino Sansão ouvia todos os dias de seus pais: você foi separado para um propósito. Você foi separado para um propósito. Você é separado, consagrado, ungido. Você é um nazireu de Deus. A navalha não poderá passar sobre a sua cabeça, Sansão. Sansão, você tem um propósito de libertar o seu povo, a nós, os seus pais, das garras da opressão dos filisteus. Em outras palavras, das garras de Satanás. Nós não queremos mais ser oprimidos, então você foi levantado para libertar o teu próprio povo. Então, faça e obedeça com aquilo que Deus designou a nós, porque eu não me contaminei para gerar você. Então, cumpra e faça bem feito com aquilo que você foi chamado. Porém, a Bíblia vai dizer, já no capítulo 14, que há o casamento de Sansão com uma mulher de Tímina, uma das filhas dos filisteus. Porém, o seu pai e a sua mãe vai dizer, ele vai dizer que viu uma mulher em Tímina e ele vai se casar com ela. E seus pais vai dizer, não tinha mulher dentre o nosso povo para que você, Sansão, se casasse. Porém, a Bíblia é muito clara e muito esclarecedora e vai dizer que Deus estava no negócio, porém os seus pais não sabiam, porque ali era uma isca, uma estratégia para que Sansão se casasse com essa mulher, para que ele derrotasse. Era somente uma isca para derrotar e para acabar com os filisteus. Porém, Sansão, eles iam comemorar aí essa festa, e essa festa se daria aí por quase uma semana, de 7 dias. Porém, no caminho, Sansão vai ver um leão, ele avistou. Só que Sansão, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus vai se apossar. Ele vai se apossar de Sansão e, sem ter nada nas mãos, ele rasga aquele leão de alto a baixo com as suas mãos. E aquele leão fica lá. E o que o anjo do Senhor tinha falado? O anjo que apareceu. A própria presença ali do Deus sendo revelado ali a seus pais. Que ele não poderia tocar em coisas imundas, nem morto, nem nada. Ele não poderia se contaminar. Porém, é no meio do caminho, é no percurso que Sansão, ele para avistar. Aqui já está um grande erro. Se ele sabia o que ele era, ele não deveria ter parado no meio do caminho. Mas ele para, ele deseja. Além dele desejar, ele vai e coloca suas mãos naquilo que é impuro, toca, come, se delicia e ainda vai levar para dentro da sua casa sem os seus pais saberem a procedência do qual era do que Sansão estava levando. Quer dizer, barganhou. Além de barganhar com aquilo que Deus deu, ainda quer contaminar outros. Por isso aqui o Espírito Santo de Deus, ele falava muito forte ao meu coração. Quem não tem visão não vai ficar mais do teu lado. O Senhor vai começar a arrancar, tirar pessoas que não têm visão, porque quem não tem visão não tem propósito. Anda por aí como se fosse um andarilho e não sabe nem para onde vai. Até mesmo eu posso até aqui ousar que um andarilho sabe aonde quer chegar. Mas os servos do Senhor, quando perde a visão, ficam que nem um fantoche, sendo jogado de um lado para o outro pelas garras de Satanás. Fica sendo aí um fantoche nas mãos de Satanás. Então não prostitua o seu propósito. Se Deus falou para você fazer isso, vá lá e faça. Mas não adultere o caminho. O que você tem visto te tira do propósito ou te leva mais próximo do propósito. Quem gera promessa não pode se contaminar. Não se esqueça disso. Não pode perder a visão do caminho. Aqui em Juízes capítulo 14, Sansão, ele brincou com a unção que foi derramada sobre a vida dele. A unção que Deus te deu é para o reino. Sansão vai usar, ele não usou, Sansão não usou. Então, como eu falei, se você não for usar aquilo que Deus te deu, devolve para o reino. Mas não barganhe, não faça o que você quer. Porque foi isso que Sansão fez, do jeito dele e da maneira dele.
dele. Sansão perdeu a visão quando desejou o que não era para ele. Sabe, irmão, que aquilo que você deseja, sabe, irmã, aquilo que você tá desejando aí no seu coração, talvez, eu gostei de um menino tal, gostei de uma menina tal, você tá desejando aquilo que não é teu. E o Senhor tá falando, pare de desejar aquilo que não é teu, aquilo que eu não tenho pra tua vida, porque há propósitos diferentes, propósitos distintos, propósitos que não se casam com você. É como se fosse uma galinha e uma águia, não andam juntos, um está ciscando, o outro está nas alturas. Então, pare de desejar e querer aquilo que não é teu. Pare de olhar para aquilo que não é teu. Pare de olhar para aquilo que não é da tua alçada. Pare. O Senhor está dizendo isso. Pare, porque você vai perder a sua visão e você vai sair da rota do propósito que eu tenho para sua vida. Quem perde a visão sai do propósito. Quem perde a visão, como eu disse aqui no começo, não irá presenciar e não vai ver o arrebatamento. E Sansão, ele vai continuar brincando, porque ele achou que estava tudo bem, ele não morreu, o Espírito de Deus se apossou dele, estava tudo certo. Sansão, ele vai começar a fazer agora um enigma, aqui do forte saiu doçura. E essa mulher, ela vai ficar ali, arrazoando, vai ficar no pé dele, para que ele revele o seu coração perante 7 dias. E ele vai dizer, eu não revelei nem aos meus pais, porque eu revelaria a você. Mas Sansão descobre o seu coração, revela para essa que seria a sua esposa, revela e vai falar assim, do forte é o leão, o mel é da abelha. Para ser mais escrachada aqui, para falar o português rasgado. E ela vai e ela conta. Só que com isso, Sansão teria que dar mudas de peças, como a Bíblia vai dizer, ele teria que ter uma recompensa, quem descobrisse, porque ele falou, quem descobrir, eu pagarei, né? Eu vou pagar, porque é uma aposta que ele estava fazendo. Sansão estava fazendo uma aposta com a unção daquilo que ele recebeu. E aí ele perde, óbvio, porque descobriram, porque ele falou o seu coração, porque quem não tem visão, o seu coração está totalmente aberto. Quem não tem vida no altar, quem não tem vida com Deus, o seu coração tá aí, livre e disposto a qualquer um. E Sansão, ele vai ser pego pelos filisteus, do qual vão começar a ir brincar com ele, mas com uma queixada ele vai ferir 1000 homens. Só para adiantar aqui um pouquinho, ele vai ferir 1000 homens. Porém, Sansão, lembra que eu falei que Débora, uma mulher, julgou a Israel por 40 anos. Porém, Sansão ele julgou a Israel por 20 anos apenas. E isso tá no finalzinho do capítulo 15. A Bíblia vai nos dizer, no final aí quase do capítulo 16, que mais foram os mortos que Sansão matou em sua morte do que em vida. Porque em vida, o legado de Sansão, ele começou bem, mas ele terminou mal. E se o Senhor deixou isso na Bíblia, para que eu e você pudesse ver, para que nós não sejamos como Sansão. Se você tá começando mal, você vai terminar bem. Você tem como mudar a sua rota. Mas se você começou bem, você tá bem, por favor, não se perca no caminho. Não se perca no caminho, não se contamine no caminho. Não queira, sabe quando às vezes as pessoas falam assim, mas você não foi, se minha filha vai se mover, vai fazer alguma coisa. Porque obra não dá, na obra não tem como você só viver da obra. Você tá pregando demais. Você tá fazendo a obra demais, mas se foi isso que o Senhor te chamou para fazer, a Bíblia vai nos dizer, cada um fique na vocação do qual foi chamado. Então, se foi para a obra que o Senhor te chamou, faça. Se foi para o secular, assim também faça. Cada um fique na vocação do qual foi chamado. Cada um fique na vocação do qual foi chamado. Não queira fugir do seu propósito. Não queira fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. E olha só. A Bíblia vai dizer que Sansão, ele desce até Gaza. E aí ali ele vê literalmente, porque a Bíblia deixa muito claro. Ele viu uma mulher prostituta. Ele viu uma mulher prostituta e ele vai ali se deitar, coabitar com essa mulher. E ali já começa meio que uma barganha ali entre os filisteus e Dalila, que se Dalila desse Sansão nas mãos dos filisteus, ela ia ganhar, em outras palavras, uma propina. E aqui eu quero dizer que toda a verdade, ela quebra o lucro. Ela descobre a verdade sobre Sansão, o lucro ali é quebrado porque eles pegam Sansão. E olha só, Provérbios capítulo
Provérbios 23, versículo 7, vai dizer que assim como você se imaginou na sua alma, assim você se torna. Sansão, ele se imaginou fora do propósito quando teve a visão em comer do que não podia, tocou no que não podia, viu que não podia e deitou com quem não podia. Ele revela o seu coração para quem não podia, pronto. Visão arrancada. A visão de Sansão, ele já tinha perdido a espiritual quando ele para no meio do caminho para olhar para aquele leão e ele vai tocar. Agora, a visão dele, já que ele não tinha visão espiritual, como que ele ia saber que aquilo ali era apenas uma armadilha para ele estar no colo de Dalila? Não, ele não viu, ele barganhou com a unção, ele brinca com a unção, ele faz joguinho ainda com aquilo que Deus deu. Então a visão de Sansão, já espiritual, ele não tinha, o seu coração já tinha descoberto já para uma mulher filisteia, sendo que ali era apenas uma isca para ele matar os filisteus. Mas ele não entendeu isso da parte do Senhor, que ele era um separado, um nazireu, consagrado, um ungido. Ele era um chamado, há um decreto, há um selo sobre a vida de Sansão, assim como há sobre a minha, sobre a sua vida. Só que ele não entendeu. Sansão, ele foge dos caminhos. Sansão, ele tá na presença fisicamente, mas não cumprindo aquilo que Deus falou. Já viu que tem muitos dentro da igreja que estão mortos? Que só estão na igreja só para falar que faz parte de uma igreja, mas está com o pé no mundo comemorando um monte de festinha satânica e maligna? É isso, e tá dentro da igreja, tá ali só por tá, porque seu coração tá no mundo, mas aí eu tô servindo, eu amo o meu Jesus, comemorando a festa do São João, as bruxarias, comemorando a festa da carne, mas tudo bem, mas eu tô nos caminhos do Senhor, eu tô numa igreja. Estar numa igreja não te garante de salvação. Estar numa igreja não te garante que você vai ver o arrebatamento. Estar numa igreja não te garante que você vai morar e passar a sua eternidade ao lado de Jesus. Ah, então não precisa ir para a igreja? Você precisa. Você precisa congregar porque até Jesus congregava. Só que a despeito é como e aonde está o teu coração. Se você quer servir a Jesus, você sirva. Se você quer servir a Satanás, você também sirva. Porque aquele que é amigo do mundo não é amigo de Deus. No propósito, eu faço o que eu quero? Não. Pelo menos não deveria ser desse jeito, dessa maneira. Eu devo andar e obedecer aquilo da qual o meu Senhor me chamou para viver. A Bíblia vai nos dizer, e é muito clara, que eles começam com uma brincadeira, eles vão começar com essa brincadeira, como se fosse um enigma, e Dalila quer descobrir no que consiste a força de Sansão, e ali ele fica brincando, e ela vai se entristecer, e ela vai falar assim, que Sansão está mentindo para ela, e ela vai dizer, me revela o teu coração, se tu me amas, me revela o teu coração. Já viu que quem não quer te levar para o altar só quer te levar para uma cama? Quem tem a intenção de cama com você não te leva para o altar. E você ainda continua nisso. Continua em relacionamentos, em ciclos viciosos de amizade que Deus não quer e você continua. Desagradando ao Senhor, isso mesmo, continua mesmo. Porque a tua visão você já perdeu. Por isso que o Senhor, ele queimava no meu coração, ele dizia para mim, Laís, quem não tem visão, não tem propósito. Quem não tem propósito não vai mais andar do teu lado. Não vai andar do teu lado, porque agora eu vou trazer aqueles que têm visão e têm propósito para caminhar com você. E eu sei que o Senhor, ele não tira na minha vida, ele arranca. E eu falo pro Senhor, Senhor, não demore não, se o Senhor já falou, então arranca logo de uma vez. Pode arrancar, porque eu não quero ninguém do meu lado que venha atrasar a minha vida com o Senhor. Eu não quero, então tira logo de uma vez. E a Bíblia vai dizer que Sansão, ele vai descobrir o seu coração. E olha o que ele vai dizer. Dalila estava vendo que ele não via, porque ele não tinha mais visão. E ele vai falar aqui no versículo 17, porque sou nazireu de Deus. Em outras palavras, está falando assim, olha, eu fui escolhido desde o ventre, fui separado, chamado, sou ungido, sou separado do Senhor, sou um nazireu de Deus, o Senhor me chamou desde o ventre para tirar o meu povo da opressão maligna dos filisteus, das garras dos filisteus. Só que aonde eu tô? Eu perdi a minha visão no meio do caminho. Eu tô aqui agora, Dalila, com você, me deleitando nos seus prazeres. O problema é que ele se distrai no meio do caminho. O problema não foi Dalila seduzir ele, foi ele se distrair no meio do caminho. Então, quem se distrai no meio do caminho, você acha? O que é uma Dalila?
O que é uma Dalila? O que é uma mulher de Potifar? Não é nada para quem já se distraiu do meio do caminho, para quem perdeu a visão. Quem perdeu a visão é um abismo chamando outro abismo. É um abismo chamando outro abismo. Pode um cego guiar outro cego? Não, óbvio que não. Por isso que o Senhor está falando. Aqueles que são cegos espiritualmente, aqueles que não têm visão, eu vou tirar do seu caminho. Eu vou tirar do seu caminho porque para que você se alinhe ao meu propósito. Porque quem tem visão tem propósito e sabe que as coisas espirituais não se brinca. Não se brinca porque quem perde a visão vai debochar. Certa feita eu estava com meu celular e aconteceu algo e a pessoa deu risada. Que tinha ali um lembrete ali e a pessoa deu risada. E o Espírito Santo me trouxe isso à memória agora. Eu não falei isso ontem na ministração, mas o Senhor me trouxe à memória agora e falou assim: debochou, né? Sabe por quê? Não tem visão. Não tem visão. Por isso que eu não permito você andar com tal pessoa. Porque não tem visão. Não tem visão. É por isso que eu não permito andar com você. Não tem visão. Não tem visão. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai descobrir o seu coração. Só que Dalila põe ele para deitar nos seus joelhos. E como eu falei, quem adultera a oração prostitui o caminho. Você sabe por que muitas vezes perdemos a visão e o propósito? Porque não temos uma vida de oração. E quem não tem vida de oração não tem unção, não tem visão, não tem propósito, mas só está aí no mundo, vivendo uma vida sem propósito. Tá na igreja, mas não tem visão, não tem propósito. Quantas e quantas pessoas o Senhor já arrancou do meu caminho, do meu lado, porque não tinha visão. Porque não tinha visão. Não tinha visão. Certa feita, eu não sei se eu comentei aqui, recebi um convite para me pregar em Biúna. E essa pastora falou assim para mim, e é um time de futebol muito famosinho. E ela falou assim: você vai ter todas as honras, o seu ministério vai alavancar. Só que eu fiquei meio agoniada no meu espírito e eu falei assim: Senhor, eu falei pra ela, eu vou orar e depois eu te dou a resposta. De passado 2 dias, dei a resposta pra ela, ela vai me mandar um script. Ela vai me dar um conteúdo, um PDF, fala assim: é isso aqui que você tem que falar. Mas antes disso ela falou: fique na dispensação do Espírito Santo pra você ministrar. Eu falei amém. E aí ela pega e me passa essa cartilha, dizendo como que eu teria que fazer, o que eu teria que pregar. E aí eu só olhei pra ela e falei assim: eu não vou participar desse tal de picadeira. Ela falou: mas se você viesse aqui, o seu ministério agora ia alavancar. E uma das coisas que eu falei pro Senhor: Senhor, o Senhor sabe aonde eu vou chegar, o Senhor sabe aonde o Senhor vai me colocar. E se for pra mim perder a visão do propósito que o Senhor tem pra minha vida, então tire agora. Tire agora, porque eu não quero perder a minha visão e nem o meu propósito que o Senhor tem pra mim. Eu sei que o Senhor vai me levar a lugares grandes, eu sei que o Senhor vai me colocar dentre os príncipes, eu sei que o Senhor vai me colocar em lugares que meus olhos jamais viram, meu coração jamais imaginou eu estar em lugares assim como esse. Então, Senhor, se é pra mim se perder, então que o Senhor tire tudo, pode tirar, porque o chamado é teu, o ministério é teu, o dom é teu, o talento é teu, pode tirar tudo, tudo, tudo. Eu falo rasgado com o Senhor: Senhor, pode tirar tudo. Se é pra mim perder, pode tirar tudo. Porque eu não quero ser um escândalo pro reino, não quero ser um escândalo pro meu Jesus, e muito mais pra quem me acompanha, porque eu sei que nós somos referência. E muitas das vezes, por a gente estar de pé, outros não caíram, não desistiram, porque nós estamos de pé. Assim como você é uma referência, porque muitas pessoas não caíram, porque você permanece de pé, ainda que sangrando com todas as lutas, às vezes pensando em desanimar, em desistir. Tem pessoas que se apoiam, tem pessoas que veem você como uma inspiração. E a Bíblia vai dizer que ele revela o seu coração para Dalila. Dalila põe Sansão para dormir em seu colo, faz a trança. E aí a cabeça de Sansão é raspada. E aí Dalila vai dizer: aí vem Sansão os filisteus. E ele vai dizer: novamente sairei. Por quê? Na brincadeira, ele sempre saía e derrotava os filisteus. Só que agora Sansão já estava derrotado porque ele revelou seu coração. Ele revelou seu coração, dizendo que eu era separado, um chamado, um ungido, um consagrado de Deus. Eu sou um nazireu de Deus, nunca passou navalha na minha cabeça. E a cabeça de Sansão já tinha sido rapada, porque havia feito uma trança quando ele dorme o sono da morte. Há um espírito que se chama espírito de Nosferato. Um demônio. Sabe quando você está no culto? Ou você que aí frequenta, um frequentador mesmo, ou talvez você nunca foi, mas até em missa.
em cultos, que as pessoas às vezes dormem, não aguentam ficar acordado, isso aí é um espírito de Nosferatu. É um espírito do sono. Isso aí é o espírito mais conhecido, o espírito da morte. Porque se você ouve, a palavra vai ruminar, vai descer para o seu coração e você vai ter que viver aquilo que você está ouvindo. Você vai ter que pedir ajuda ao Espírito Santo para que você ouviu, você precisa viver. Só que muitas das vezes o diabo não quer que você entenda a palavra. Então, há um espírito de Nosferatu. Por isso que é tão importante intercessores ficarem ao redor da igreja, orando pelo pregador que está ali pregando no altar. E outros intercedendo pela noiva de Cristo. Para que eles venham entender que essa cegueira, esse sono não seja aí tomado, para que as pessoas não entendam, ainda durmam. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Sansão dormiu o sono da morte. Não viu que as tranças, não sentiu que as tranças tinham sido feitas. E mais. Além dele não ver, não sentiu, sua cabeça é raspada e dali lá. Aí vem os filisteus, Sansão. E a cabeça dele, como eu falei, é raspada. As forças dele já tinham saído, porque no Antigo Testamento o Espírito de Deus se apossava. Na graça nós já temos o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E olha só, a Bíblia vai dizer que os olhos de Sansão é arrancado, porque o espiritual já tinha ido. Agora os olhos físicos dele é arrancado. E aí, Sansão vai cair, vão colocar Sansão no templo de Dagon. Ali ele vai virar uma marionete nas mãos dos seus inimigos, porém um cego vai começar, a Bíblia vai dizer que, como eu falei, um cego não pode guiar outro cego. E no versículo 26 vai dizer, então disse Sansão ao moço que tinha pela mão, guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Aí no versículo 28 vai dizer, então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Jeová, peço que te lembres de mim e reforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E o versículo 30 diz assim, e disse Sansão, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matará na sua vida. E aí o 31 diz, e julgou ele Israel 20 anos. O ministério de Sansão foi um fracasso. O ministério de Sansão foi uma vergonha, porque ele não cumpriu aquilo que Deus chamou ele para fazer. Será que o teu ministério, a tua vida não tem sido uma vergonha para o reino, porque você não está cumprindo, você não está vivendo aquilo que o Senhor pediu para que você vivesse? Porque quando a gente não vive aquilo que o Senhor quer que a gente viva, a gente começa a envergonhar o evangelho e ao invés de dar vida, a gente acaba gerando morte. Pior, Sansão, a Bíblia deixa muito claro isso, que Sansão deu mais, os mortos que Sansão matou foram mais sobre a sua morte do que sobre a sua vida. Olha só, eu vejo aqui não apenas 3 jovens, mas 4 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. O único que não foi alterado o nome, mas os outros tentaram mudar sua identidade. Esses jovens são arrancados de sua parentela, de sua família. Eles vão para um outro contexto, uma outra cultura, uma outra visão. Só que eles não se contaminam. Eles estão na Babilônia e não se contaminam. Sansão está em Gaza, Sansão está em Dan e ele se contamina porque ele se interessou mais pelas cadeiras, mais pelos presentes, mais pelo status, mais pela ânsia dos prazeres que o ministério traz. Porque ministério te traz beleza assim. Só que bastidor também traz muito sangue, traz momentos que a gente quer desistir. Porque ministério não é beleza, ainda que pareça, ainda que tenha os presentes, os holofortes. Foi isso que Sansão almejou. E quantos aí não estão almejando seus cargos, achando que já tem tudo, pode ter tudo, mas não tem presença. Escolheram os presentes e não tem a presença. Foi isso que Sansão escolheu. Sansão escolheu os presentes e não a presença. Ele barganhou com a presença. Só quem tem visão, presta atenção nisso que eu já acabei aqui.
Só para me encerrar. Só quem tem visão governa, dá destino, lidera, dá caminho. Só quem tem visão tem autoridade. E o Senhor está dizendo, olha só, eu vou tirar os que não têm visão do seu caminho, para que você comece a caminhar com quem tem visão, com quem tem propósito. Quem não tem visão não tem propósito. Segue sua vida assim, ó, à torta direito, né? Como até existe aí um cântico aí, né? Deixa a vida me levar. Você já sabe de quem eu tô falando. Não preciso dar nomes aqui. Quem tem visão tem um propósito. Eu quero que você receba com toda sinceridade isso no seu coração. Eu quero que você receba isso com toda sinceridade no seu coração. E que seu coração esteja muito aberto e saiba disso, que o Senhor, Ele vai tirar quem não tem visão, porque quem não tem visão não tem propósito. A visão que você está tendo te aproxima do propósito de Deus ou te tira? Se tirou, comece a identificar quais são os gatilhos, quais são as situações que tem te tirado do propósito. E arranque. Faça isso você. Você às vezes se diz ser tão homem, tão mulher, para trazer coisas que não é do Senhor. Seja um homem, uma mulher de Deus que você diz que carrega aí o evangelho e tire as coisas que não é do Senhor. Porque o Senhor, Ele vai tirar, para que você se alinhe com o propósito dEle. Porque no meio do caminho muitos se perdem, por perder a visão e esquecer do propósito. E aqui eu encerro essa palavra, porque se eu for, mas aqui não é de mim, não é do Senhor, é de mim mesma, e não é isso. Então, não se esqueça disso. O Senhor está abrindo a sua visão espiritual. O Senhor está te dando visão para que você caminhe sobre o propósito que Ele tem para a sua vida. E não queira trazer, nem pense em trazer de volta aqueles que o Senhor tirar do seu caminho. Amém? Então fique com essa palavra, que o Senhor, Ele te abençoe nessa quarta-feira, te dê uma semana longa, te dê uma semana do qual você aí comece a andar pela visão de Deus. Comece a viver o seu propósito, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e tenha uma semana aí abençoada. Deus te abençoe.